não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E assim por diante. Há atualmente uma proposta de um templo a ser construído na cidade de Pietrelcina, nominalmente em homenagem ao Padre Pio, cuja forma é de uma serpente, cuja boca se abre e pela boca entram os fiéis. Então, quer dizer, aí já não é mais apenas a redução da arte sacra a formas vulgares, mas a sua completa inversão do simbolismo. Então, quer dizer, esse fenômeno por si basta para ilustrar o estado de alienação que foi se espalhando entre sacerdotes e intelectuais cristãos nos últimos séculos, tornando-os incapazes de fazer face aos desafios culturais e ideológicos da modernidade. Desafios que em si mesmos nada tinham de muito temível e que poderiam ter sido exorcizados sem maiores dificuldades por uma classe intelectual capacitada. Que o debate religioso dos últimos séculos tenha se congelado no estereótipo razão versus fé foi somente o primeiro sinal da inépcia que havia se espalhado entre os intelectuais religiosos. As vulgaridades do modernismo católico e do protestantismo liberal, para não falar da teologia da libertação em suas várias versões, teriam sido facilmente estranguladas no berço se os defensores da religião tivessem uma compreensão mais aprofundada dos princípios universais que a fundamentam. Note bem, o que é que eu digo? Princípios universais que a fundamentam. É a primeira linha do credo. Toda a ciência, toda a razão humana estão na primeira linha do credo. Isso aí, vamos dizer, não é matéria de fé. Isso é uma coisa que você tem que averiguar por si mesmo, mas só há um meio de averiguar, através da ciência sacra, a ciência dos símbolos. Aí você começa a perceber as coisas. E note bem, a ciência dos símbolos, por sua vez, não pode ser criação cultural, porque ela aparece tal e qual nos templos e na arte sacra das civilizações mais díspares e até hostis entre si. Então, esta parte, vamos dizer, quanto à existência, as qualidades de Deus, é conhecimento universal. E está ao alcance do hindu, está ao alcance do budista, está ao alcance do judeu, está ao alcance de todo mundo e por igual. E a parte que diz que é matéria de fé, repito pela milésima vez, não é crer numa doutrina, é confiar numa pessoa. Por quê? Note bem, Jesus Cristo chega até nós através de uma doutrina a respeito dele? Não, ele veio pessoalmente. Ele andou por aí e ele disse, eu sou o Filho de Deus encarnado, eu sou o Verbo Divino. E, quando perguntavam para ele se era isso mesmo, ele disse, olha, vocês vejam, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o cego enxergar, o paralítico andar, o leproso ficar curado. É isso que vocês estão vendo. Então, quer dizer, ele atestou a sua identidade e a sua missão por meio de milagres. Esses milagres não pararam com a morte de Jesus Cristo. Ao contrário, eles continuam acontecendo em doses assombrosas. Provavelmente existem mais documentos a respeito dos milagres do que de qualquer outro gênero de fatos. Por exemplo,
Se você dizer, olha, eu quero provas da existência de Napoleão Bonaparte, né? Da existência histórica de Napoleão Bonaparte. E agora você tem mais provas dos milagres do que de Napoleão Bonaparte. E tudo isso, hoje, assim, para colocar de lado. Né? Porque, veja, quando acontece um milagre, as pessoas dizem que isso é matéria de fé. Eu digo, como? Mas peraí, um momento. Quando Jesus Cristo criava o paralítico simplesmente começava a acreditar que ele estava andando, ou ele saía andando de fato? Hã? Se foi só acreditar, então foi uma empulhação. Não é isso? E quando o próprio Jesus apela ao testemunho dos enviados de João, contem ao João o que vocês estão vendo. Ele está usando o quê? Uma comprovação científica. Ele diz, eu estou afirmando quem eu sou e estou mostrando quem eu sou. Tá certo? Portanto, isso não é matéria de fé de maneira alguma. Claro, o sujeito que ainda não tinha sido beneficiado pelo milagre, ele ouvia falar de Jesus e ele acreditava. Tanto que o doente chega para ele e diz, eu não posso me curar, mas você pode. Por quê? Porque você é o Filho de Deus vivo. Então aí era a fé do sujeito. E depois que ele saiu curado, saiu andando, ele vai dizer agora é matéria de fé? Não, esse é um fato. Quer dizer, ou seja, antes ele tinha fé, agora ele tem o conhecimento. Eu vi o que Jesus Cristo. Eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Por quê? Porque eu estava paralítico e agora estou andando. Porque eu estava cego e agora estou andando. Porque eu estou leproso e agora meu corpo está limpo. Ora, então, isso quer dizer que o sujeito que disser que a fé é acreditar numa doutrina está mentindo. Kant mente quando ele está dizendo isso. Ele sabe que não é isso. E quando o padre diz para você que é isso, ele também está mentindo. E, no entanto, eu vi quando eu disse isso, a primeira vez que ele falou o óbvio dos óbvios. Diz, olha, o cristianismo não é uma doutrina, é uma sucessão de fatos miraculosos a respeito dos quais depois se construiu uma doutrina. Então, vamos dizer, você acreditar na doutrina é somente uma maneira indireta de você chegar lá. Tá certo? Mas você acredita na doutrina por dois motivos. Primeiro, que tem os testemunhos da época. E segundo, que tem os testemunhos atuais dos milagres. Quando levaram para o Padre Pio aquela menina que não tinha pupilas, e ele fez a menina ver sem pupilas, o que é absolutamente impossível, e a menina enxerga. Isso aí é matéria de fé? A menina diz, antes eu não enxergava, agora eu acredito que estou enxergando. Esses milagres acontecem, e às vezes, nem pelas mãos de pessoas santas. Você vê, o cantor de ópera, o tenor Mário del Mônaco, era um homem muito religioso, era na missa todo dia. Era um canastrão, mas era também um homem muito religioso, muito dedicado, muito sincero nisso aí. E havia uma moça cega em Roma, que ela, quando ia ouvir o Mário del Mônaco, durante o tempo que durava a música, ela enxergava tudo. Depois parava de enxergar. Isso pode acontecer a qualquer momento. Né? Isso é matéria de fé? Eu acredito que eu estou enxergando. Não, estou enxergando, estou vendo tal coisa ali, tal cura ali, está seu fulano, o teatro é assim, pá. Ora, os milagres são, vamos dizer, os fatos mais presentes no mundo. A quantidade de milagres que acontece no mundo é uma coisa assombrosa. Agora, se você não procura se documentar e você diz, tudo isso é matéria de fé, né? Eu digo, você está evidentemente negando um dado da realidade. Se bem que existem estratégias lógicas para você escapar da compreensão do que é um milagre. Se você procurarem na página thevögelingview.com, tem lá um extrato de uma conferência minha, What is a Miracle? Está lá. Era uma gravação minha que um cidadão lá
do Eric Fögel Fórum, resumiu, está muito bem resumido, foi exatamente aquilo que eu disse. E está lá explicado que um milagre não se diferencia dos outros fatos pela sua causa sobrenatural, mas pela sua própria estrutura sobrenatural. Mesmo você não considerando a causa, o fato mesmo não pode ser classificado como um fato comum da ordem física, apenas provocado por supostas causas sobrenaturais. Não, tem diferença intrínseca do milagre. Você não precisa apelar a uma suposta causa. O milagre é sobrenatural em si mesmo. Está lá explicado. Dê uma olhada lá, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Então, repentinamente tudo isso é perdido. E você tem que apostar tudo num treco chamado fé, que é você acreditar numa doutrina, né, que você não pode provar. Né? Então o que lhe resta senão apelar à própria ciência materialista para que ela dê testemunho em seu favor? Isso é um trabalho sem fim. Porque isso depende da interpretação que você dê à ciência materialista. Interpretar num sentido, ela confirma a fé. Interpretar no outro, ela desmente. Então essa é uma discussão que não tem fim. Então vamos lá. Na ausência dessa condição, isso é, que os defensores da religião tivessem uma compreensão mais aprofundada dos princípios universais que a fundamentam, aquelas correntes, né, modernismo católico, protestantismo liberal, judaísmo liberal, etc., adquiriam uma importância desmesurada, suscitando em reação o surgimento de tradicionalismos meramente exteriores, baseados antes numa exasperação de sentimentos religiosos ofendidos do que numa compreensão real da situação. Você não tem a dúvida que entre os pessoal da igreja que se diz tradicionalista, e onde estão, segundo minha experiência, as melhores pessoas da igreja, pessoas mais sinceras, mais honestas, né? Neste meio, a compreensão da estrutura simbólica da realidade está tão faltante quanto entre os seus adversários. Né? Apenas eles são apegados à fé da sua infância, à fé que herdaram os seus pais. Então, vamos dizer, a atitude deles, o combate deles é heróico, sem dúvida. Mas não é, vamos dizer, um combate sustentado por uma efetiva compreensão da situação. Não? Então, quanto tempo já foi de aula? 1h30. Vamos fazer um intervalinho. Daqui a pouco nós continuamos, tá bom? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo.
uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.